aí pessoal, beleza? Vamos lá resolver mais um agora, só que a gente vai falar de um ciclo Brighton, né? Ciclo Brighton potência H, só que vai ter exergia lá no final, análise exergética, vai dar uma complicadinha pra gente. Vamos lá. Primeiro pede pra gente analisar uma planta de geração de potência a gás, que o ar entra para um compressor com uma vazão máxima definida já, vazão máxima de 5 kg por segundo, a pressão e temperatura dada, sai com uma pressão mais alta, né? O ar entra, então passa por um trocador de calor, antes de entrar na turbina, a uma temperatura bem mais alta, com a mesma pressão, o ar sai da turbina com uma pressão bem mais baixa. O compressor e a turbina operam adiabaticamente. Os efeitos de energia cinética potencial podem ser desprezados. O compressor e a turbina têm uma eficiência entrópica de 82% a 85%. E aqui, como é um problema de exergia, está dado para a gente a questão da temperatura e da pressão do meio ambiente, ou do estado morto, do estado de referência de exergia. Nesse caso é aquele mesmo probleminha de ciclo Brighton, né? Vai ter um ar que vai entrar aqui agora, ele entra por um compressor, aí ele tem que jogar uma certa quantidade de trabalho aqui no compressor, ele vai sair daqui, passa por um trocador de calor, nesse trocador de calor entra uma quantidade de calor aqui quente nele, e aí sai aqui para baixo, agora com dentro de uma turbina, tá, desenhei errado aqui agora, para uma turbina que vai gerar uma certa quantidade de trabalho, e aqui vai sair para fora. Eu sempre tenho uma vazão máxima constante, que já é dado do meu problema aqui, ó, 5 kg por segundo. Se eu precisar calcular trabalho ali, eu calculo aquelas variações de trabalho, potência sobre a vazão máxima usando entalpia. Se eu quiser calcular só a potência, eu jogo, multiplico pela vazão máxima, eu acho que eu quiser. E aqui está dada a solução do meu problema, está dado aí o diagrama TS, o diagrama PV do problema, para eu enxergar qualquer propriedade que eu preciso. Já sei que as propriedades já são dadas no ponto de entrada do meu compressor, está entrando no compressor ali com 0,95 bar essa temperatura de 2 graus Celsius, e os dados também de entrada na minha turbina também estão dados aqui, ó. E eu sei a pressão de saída, tanto do compressor quanto a pressão de saída da turbina. Pô, show de bola. Isso aí agora eu consigo resolver qualquer problema com ela. Por quê? Porque eu posso usar aquelas relações de pressão considerando os processos isentrópicos, né? O processo vai ser sempre o mesmo. Primeiro eu vou olhar para o meu problema como se ele fosse um problema isentrópico, né? Eu vou considerar que tudo aí está isentrópico. Vou considerar que o meu BS aqui, ó, só vou considerar que eu tenho um processo que vai ser um processo isentrópico até BS, um processo isentrópico até DS aqui, e eu sei que não vai ser porque eu tenho uma perda, eu tenho uma irreversibilidade que vai fazer com que a minha expansão, a minha compressão primeiro, minha compressão seja um processo isentrópico, seja um processo com perdas, com irreversibilidades, ele vai terminar na mesma pressão, na mesma linha de pressão, mas com um certo estado B, que é diferente do estado aqui isentrópico BS. E se eu tiver um processo de expansão também, eu vou terminar aqui no final, não vou terminar no estado D, que esse estado D só pode ser alcançado num processo isentrópico. Como eu tenho perdas e irreversibilidades, ele vai alcançar um pouquinho mais na frente, vai alcançar o estado D aqui, ó. Nesse estado D eu vou ter o meu ciclo aqui fechando aí o meu processo de expansão. Mas eu não quero saber o D primeiro, eu vou calcular, para eu calcular as coisas, eu tenho as relações isentrópicas, eu tenho a eficiência da minha turbina e do meu compressor para usar, para achar o que eu quiser depois, então eu vou primeiro achar eles aí, ó. Primeiro eu vou começar então, é o estado A, eu já tenho tudo definido, o estado A. Para o estado A, eu vou pegar informações que eu já tenho deles, eu tenho a pressão em A, eu tenho a temperatura em A, eu vou encontrar então o meu PR, né, que eu vou precisar dessa minha pressão reduzida em A, que é igual a pressão reduzida para a temperatura em A. E eu sei que eu vou ter aquelas outras informações que eu vou precisar depois para calcular trabalho, calcular exergia. Então eu vou precisar também da minha entalpia em A, vou precisar da minha entropia zero aqui, em função da temperatura A. Eu vou precisar também, acho que aqui não, acho que aqui acabou. Eu acho que eu preciso só do PR, não vou usar o VR não. Então nesse caso aqui eu também sei que eu tenho, pelas minhas pressões, eu sei que pela razão de pressão, eu tenho aqueles dados de razão de pressão, posso usar isso aí também a toda hora, né? Eu quero saber o meu estado B, o estado B eu só sei, o estado B eu só sei qual é a minha pressão em B. Como é que eu vou achar então o resto das propriedades? Eu vou achar através da razão de PRB sobre PRA, e nesse caso aqui vai ser o PRBS, né, que eu quero considerar um processo isentrópico primeiro, que é igual a um PBS dividido pela pressão em A. Isso aqui eu sei qual que é, porque a minha pressão em B, para um processo de uma compressão de expansão, seja isentrópico, seja um processo com reversibilidades, a minha pressão em B, ela sempre vai ser a mesma linha de pressão da minha pressão se eu vou alcançar com o isentrópico. O trabalho do compressor, da expansão, não muda para as reversibilidades, ele vai continuar chegando numa mesma linha de pressão. Então vai ser outra coisa, tenho que achar que agora qual que é o meu estado a partir disso, né? Então eu vou chegar aqui, eu sei que a minha pressão B é dada, um dado ali que eu tenho no meu problema, a pressão A também é um dado no final do problema, eu dei qual que é a pressão
pressão no final da compressão, pressão no início da compressão. Então eu posso colocar isso aqui e isolar o meu PRBS. Eu vou achar que ele é igual a PBS sobre PA, PBS sobre PA vezes o PRA, que é um dado do problema também, que eu consigo encontrar na tabela. E eu acabo encontrando o meu PRBS, que é igual a minha pressão reduzida na temperatura BS. Então achei ela aqui. Achei a temperatura para um processo, se eu tiver um processo isentrópico, eu chego nessa temperatura BS, tá? Que eu sei que ela é diferente, que eu sei que a temperatura não vai ser a mesma, a linha de pressão é a mesma, tá? Aqui na escala aqui de temperatura, você está vendo isso. Agora eu posso continuar resolvendo o meu problema. Eu vou achar agora pela minha eficiência isentrópica, né? Eficiência isentrópica primeiramente do meu compressor. Eu consigo achar pela eficiência isentrópica do meu compressor, que eu sei que ela é igual ao que? Ao HBS menos o HA dividido por HB menos o HA. Sempre que eu vou gastar mais ou vou ganhar mais em magnitude da minha potência, sempre está embaixo. O processo irreversível para comprimir sempre gasta mais, então ele está sempre embaixo, o processo isentrópico está em cima, e que eu consigo isolar e encontrar o meu HB. A partir do momento que eu achei o HB, morreu. Eu posso ficar aí, porque a partir do momento que eu sei o HB, eu consigo encontrar qualquer outra coisa que eu queira. Eu consigo encontrar tanto pela tabela 22, né, tabela A22, eu consigo encontrar agora o meu UB, eu consigo encontrar a minha temperatura em B, eu consigo encontrar a minha entropia zero aqui em B, a temperatura B, eu consigo encontrar a minha entalpia. A minha entalpia em B já foi encontrada, não preciso se preocupar com mais que isso aqui não. Já tenho as informações necessárias. Tá? Consigo encontrar qualquer propriedade que eu queira que esteja ali alinhada nessa linha de valores. Para o estado, eu faço a mesma coisa para a turbina. Agora para o estado, vou encontrar para o estado C. Estado C, eu tenho todos os dados, né, que eu tenho na entrada da minha expansão. Eu tenho a pressão em C, eu tenho a temperatura em C, eu tenho aí eu consigo encontrar pela tabela 22 a minha entalpia em C, S0 na temperatura em C, consigo encontrar o meu PR, né, pressão reduzida em C, e eu tenho também para o estado D, eu já estou dado aqui, apesar de não precisava ser, mas o estado D, eu tenho informação da minha pressão em D. Eu vou usar a mesma configuração aqui, agora eu vou considerar que eu tenho um PD, a minha pressão em D é a mesma pressão que eu alcanço ali para um processo isentrópico, mas a temperatura não é a mesma. Eu posso olhar aqui novamente para o gráfico, ó. Eu chego na mesma pressão final, mas a temperatura em D não é a mesma temperatura do processo. Eu consigo um processo isentrópico, seria a temperatura em DS. Então vou usar essa informação novamente. Eu vou ter aqui que a minha pressão reduzida em ds dividido para a minha pressão reduzida em C, ela é igual à minha pressão em ds dividido para a minha pressão em C, sendo que essa pressão aqui é um valor dado do problema, então eu consigo isolar, encontrar o meu PR, pressão reduzida no final de um processo isentrópico, é igual à minha pressão real no final de um processo isentrópico dividido para a pressão em C, que é um dado do problema, vezes a pressão reduzida em C. A partir do momento que eu encontro isso daqui, eu sei que meu PR para ds é igual a uma pressão reduzida na tabela para o valor de temperatura DS, tá? Então isso aqui eu vou encontrar esse valor. Eu sei como é que seria o meu processo se fosse um processo isentrópico, ele terminaria nessa temperatura. Agora eu uso a informação da eficiência isentrópica da minha turbina. A eficiência isentrópica da minha turbina ela é igual ao quê? Ela é igual o que eu sempre que eu ganharia, eu perderia mais. No caso, eu vou ganhar, né, da turbina, eu vou ganhar mais se eu tiver um processo irreversível, né, um processo perfeito. Não conseguiria tirar mais trabalho, então ele vem aqui por baixo na minha turbina. Ele vai entrar como HC menos HDS, nesse caso, HDS. E aqui HC menos HD. Ou seja, o processo isentrópico eu ganharia mais. Eu tenho todos esses dados aí, só o que eu não tenho é justamente o meu HD. Eu vou isolar o HD, essa entalpia no processo final de um processo real de expansão terminando na temperatura D. Eu chegarei nesse H, nesse final desse processo aqui, que seria igual a entalpia. Aí eu busco na tabela qualquer temperatura D que eu tenho, e a partir daqui eu consigo, né, na tabela 22, novamente vou encontrar tudo que eu precisar. Vou encontrar a temperatura em D, vou encontrar a entropia zero aqui em D. Então tem tudo aqui que eu preciso, está tudo ali definido, esse processo, né, com tranquilidade. Deixa eu até puxar para cá que vocês não estão vendo essa parte, né, não aparece aí para vocês. A partir disso aqui eu consegui encontrar essas informações ou qualquer outra que eu queira para aquela temperatura em D. Tá? Então isso aqui resolveu um pedaço do meu problema. Vamos para a segunda folha, porque agora a gente vai entrar na parte que a gente vai começar a falar do que é o trabalho líquido. Qual que seria o trabalho líquido, né, que eu ganharia? Qual que seria a primeira questão que eu tenho, na verdade, nesse problema aqui é a seguinte, ó, que ele quer saber qual que é a potência líquida gerada em kilowatts. Qual que é a potência líquida gerada em kilowatts? Vai ser sempre, né, essa relação. Vamos lá, agora eu tenho a potência líquida
A gente viu isso já, que a potência líquida é o quê? O trabalho que eu ganho na expansão menos o trabalho que eu perco na compressão, né? Então é sempre o ganho geral, como um balanço mesmo de energia, um balanço de qualquer coisa, balanço financeiro, né? Quanto você ganhou de dinheiro líquido no mês, assim, o tanto que você ganhou menos o tanto que você gastou. Mesma coisa para trabalho. Então aqui eu vou ter novamente o trabalho, a taxa de trabalho, né, a potência que é gasta aqui no meu, que é ganha pela minha turbina, menos a potência que é gasta pelo meu compressor. Eu sei que esses dados aí, ó, são dados pelo seguinte, né? Eu sei que a vazão máxima é sempre a mesma. Então posso usar isso aqui igual a vazão máxima, que é sempre a mesma. Qual que é o trabalho que eu gastei na minha turbina, nesse caso, né? Vamos analisar isso aí. O trabalho que eu ganhei na minha turbina, na verdade, é esse aqui, ó. Olha só, eu tinha uma entalpia muito grande aqui em C, eu gastei ela até chegar em D. Então vamos lá, é o HC menos HD. E o do compressor, já vamos olhar o do compressor também, né? Eu estava com uma entalpia mais baixa aqui, eu tive que gastar até chegar em B. Então eu sei quanto que é, né? A total de trabalho que eu gastei é B menos A, nesse caso. Então é sempre C menos D e, e, e B menos A. Vamos lá, tá aqui, achei. Aqui, ó. Então vai ser entalpia em C menos entalpia em D, menos entalpia em B menos entalpia em A. Ou seja, trabalho, aqui eu tenho o que? É o trabalho da turbina e a potência a potência, né, ganha de potência realizada pela minha turbina, dividir menos, aí deixa eu só me cancelar aqui, menos a potência que é gasta pelo meu compressor, tá? Então isso aqui que é o que eu tenho. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Menos a potência que é gasta pelo meu compressor, tá? Então isso aí é o meu trabalho líquido que é gerado. Agora pensando na outra parte do problema, tem agora a outra parte do problema que é perguntado o que é mesmo, deixa eu ver lá em cima, é perguntado a taxa de destruição de exergia para o compressor e a turbina, isso aí é legal, vamos lá. A taxa de destruição de exergia, a gente vai começar a entrar na parte de exergia agora, a gente quer saber essa taxa de destruição de exergia. A gente sabe que essa taxa de destruição de exergia, ela nada mais é do que o T0 vezes o que? A taxa de geração de entropia. Então, tenho que calcular a taxa de geração de entropia. Eu vou usar aquela formulaçãozinha do balanço de taxa de exergia, de entropia para o volume de controle, que é o ds sobre dt, é igual a, eu tenho um somatório, né, de todas as superfícies que eu tiver troca de calor a uma certa temperatura, mais somatório, vou colocar aqui como uma vazão mássica só, vou colocar mais uma vazão mássica que é uma para os dois, em vez da entropia que entra menos a entropia que sai, mais a taxa de geração de entropia. Eu sei que esses termos aqui, ó, como estou considerando compressores, não estou considerando troca de calor, né? Tem irreversibilidades, mas não da troca de calor. Eu tenho também o problema de regime permanente. Eu cancelo esses dois termos. O que eu fico sempre, né, em qualquer um dos casos, que eu vou ficar sempre com a taxa de geração de entropia, seja para turbina ou para o compressor, vai ser sempre igual aqui, a entropia, a vazão mássica, que é sempre a mesma, vezes a entropia que saiu, menos a entropia que entrou. É isso aqui, vai ser para os dois casos, ou seja, se eu pego vou botar elas aqui embaixo, vai dar para colocar uma ao lado da outra, né? Se eu pego para o meu compressor, por exemplo, qual é a taxa de geração de entropia para o meu compressor? Ela vai ser igual, na verdade posso colocar até assim, ó, já posso colocar o T0 ali direto, porque eu vou calcular aqui a taxa de destruição de exergia, vou colocar primeiro para o compressor, tá? Porque era só um T0, né? T0 multiplicado pela vazão mássica, T0 é um dado do problema, multiplicado pela vazão mássica, vezes essa variação de entropia que eu tenho entre a saída e a entrada do meu compressor. E no caso aqui, ó, o que sai do meu compressor? Sai em B e entra em A. Ou seja, então eu tenho o meu compressor aqui, ele vai sair, vai ser o SB menos o SA. Isso daqui eu sei que é igual a T0 vezes a vazão mássica, vezes, aí entra aqui ó, o S0 deixa eu tirar esse parênteses ali que não preciso dele, é o S0 de TB menos o S0 de TA menos RLN de PB sobre PA. Ou seja, isso aqui me dá a minha taxa de destruição de exergia no compressor e a minha taxa de destruição de exergia na turbina vai ser análoga a isso, né? Vai ser a taxa de destruição de exergia na turbina, vai ser igual. Agora, pensando lá na minha turbina, o que entra na minha turbina? Eu saio em D e eu entro em C, nessa aqui na minha turbina, a parte da expansão, olhando para o gráfico novamente, né? Então, vou ter que na minha turbina, vou ter
T0 vezes a vazão mássica vezes o que sai, que é em D, menos o que entra, que é em C. Isso daqui é igual a T0 vezes a vazão mássica vezes o S0 em TD. Isso, todos os dados aqui eu tenho, porque eu já determinei os meus estados, né? Menos S0 de TC menos RLN de PD sobre PC. Achei, fechei aqui. Eu tenho todas as duas taxas de destruição as duas taxas de destruição de Exergia, tanto no compressor quanto na turbina, tá? Então deixa eu até marcar, eu gosto de marcar essas soluções, né? Para ficar mais fácil. Aqui eu calculei o trabalho líquido, o trabalho líquido está aqui determinado. Aqui eu calculei a taxa de destruição de Exergia no compressor, aqui eu calculei a taxa de destruição de Exergia na turbina, e aqui agora eu vou calcular o que ele está pedindo ali no final, que ele só quer saber o tanto de Exergia que eu perco. Acho que é isso aí. Eu vou ler lá em cima, vai estar mais claro aqui pra gente, tá? Vamos voltar lá no enunciado agora. Quero saber a taxa de exergia que é transportada para fora da planta. Que exergia que é transportada nesse caso? A exergia que é transportada para fora da planta é tanto a exergia que passou aqui nesse estado, ó, passou do D para o A, porque a exergia vai ser transportada, tudo está entrando na planta, né, na verdade, né? Tudo está entrando para dentro da planta. Afinal, você vai ter uma quantidade de exergia que é transportada para fora, que ela vai vazar para fora da minha planta, né? Que ela sai aqui por D, seria aquela rejeição de calor jogando essa vazão mássica toda para fora. Então está falando dessa exergia, essa exergia que sai aqui, ó, exergia que flui, exergia de fluxo, né, em D, menos exergia de fluxo em A. Essa parte aqui que sai, que vai para vazar para fora da minha planta, eu tenho esses valores também, eu sei calcular essa exergia de fluxo, a gente pode ver lá nos materiais que eu gravei de aula, e também essa exergia de fluxo que sai em D, menos a exergia de fluxo que sai aqui em A. Isso aqui é igual ao que mesmo? Vamos lá, primeiro eu calculo essa exergia de fluxo em D, eu sei que é a minha vazão mássica, e aí vai ser o que? Vai ser H, vai ser essa variação aqui, ó, H4 menos. Deixa eu botar até dessa forma, que eu vou botar assim, ó. Vou botar da forma correta. Vai ser isso aqui, vai ser... Eu tenho que botar chaves ou colchetes. Eu acho que eu vou botar assim, ó. Tá. Vou botar dessa forma. H4 menos H0, que é aquela entalpia minha a entalpia que eu tenho do estado morto, menos o T0, que eu posso buscar essa entalpia do estado morto a partir da temperatura, né, para um gás ideal, menos S4 menos S0. Isso aqui, eu tenho de minha exergia, essa exergia de fluxo em 4. Vou fechar isso aqui, menos o que está saindo, né, que é a vazão mássica de... Aqui eu tenho que botar um colchetes. Entropia em A. Eu botei 4 aqui, mas é porque eu anotei 4 lá em cima. Na verdade, isso aqui, ó. Isso aqui é D. Tô confundindo as letras com os números, que eu ensinei com letras, depois eu vi que talvez fosse melhor usar números, né? Mas tudo bem. HD, SD aqui. E aqui eu tenho HA menos H0 menos T0 SA menos S0. Com a condição que eu vou acabar cortando coisas aqui, né? Eu vou acabar cortando os estados, tudo que é referente a essas variações dentro dos parênteses são referentes aos estados mortos, eles acabam sendo cortados. Eu corto esse daqui com esse, eu corto esse S0 com esse, ou seja, a minha formulação final, ela não vai ser dependente nada do estado morto, né? Só do T0, na verdade, só da temperatura do estado morto. Mental exergia de fluxo em D menos exergia de fluxo em A, ela vai ser igual à minha vazão mássica vezes H, deixa eu botar isso aqui mais bonitinho, vezes HD menos HA, menos, aí é que aparece o termo que depende, né, dessa exergia do estado morto, né, vezes SD menos um SA. E aqui fecha, eu concluo aí com a minha exergia exergia de fluxo que se vaza para fora do meu estado, né? Sempre essa que vai sair ali na rejeição de calor. Sendo que esse SD menos SA eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Eu posso dissecar ele mais ainda. Vai ficar o HD menos HA. Eu sei que isso daqui, como é um gás ideal, também eu posso usar essa informação para simplificar ainda mais. O meu problema vai virar o que? S de S0 de TD
menos S0 de TA, que é o correto para fazer esse caso aqui, menos R ln de PD sobre PA. Aqui eu fechou brackets, ou seja, ficou aí a formulação final da minha exergia que flui, que vaza para fora do meu ciclo, beleza? Então tá aí encerrado, agradeço, vou encerrar também a gravação.